Uau, caralho, George. Isso não é uma explosão nuclear. Este é um depósito de munições russo pegando fogo após um ataque de drone ucraniano. Na verdade, este é apenas um dos muitos ataques que a Ucrânia realizou na última semana com o objetivo de incapacitar a capacidade da Rússia de fazer guerra. Eles derrubaram comandantes, derrubaram generais e destruíram fábricas e depósitos de munição como este. Putin está ficando tão desesperado que está implorando novamente a Kim Jong-un, desta vez por mais soldados. Mas primeiro, aqui está o próprio Kim Jong-un derramando lágrimas de crocodilo após a chegada dos corpos dos soldados norte-coreanos no país. Veja, no outono de 2024, a Coreia do Norte inicialmente enviou 11 mil soldados para a Rússia, para conter o contra-ataque ucraniano no Oblast de Kursk, na Rússia. Bem, não correu bem para os soldados norte-coreanos. De acordo com relatórios, eles sofreram entre 4 mil a 6 mil baixas e o resto ainda está lutando. Mas agora Putin está implorando novamente a Kim Jong-un por mais soldados e Kim concordou. A Coreia do Norte foi o primeiro país a enviar soldados para a guerra Rússia-Ucrânia e agora está aumentando seu envolvimento. Isso é algo que previmos quando a Coreia do Norte enviou soldados pela primeira vez. O mundo não reagiu como deveria a essa escalada, e agora mais e mais soldados vão entrar. Aqui está o clipe de nossa conversa com o general Ben Hodges, que apontou isso no outono do ano passado. Antes de ouvirmos o general Ben Hodges, saibam que nossos vídeos sobre a guerra russa sempre são rebaixados por bots russos presentes em todas as plataformas de mídia social. Se puderem tirar um segundo para curtir e se inscrever, nos ajudará tremendamente. Qual que é o interesse da Coreia do Norte? Claro, a Coreia do Norte está em um lugar onde eles têm o Sul, Coreia do Sul muito próspera, também com um exército muito capaz e cerca de 30 mil tropas dos Estados Unidos da América na Coreia do Sul. Então, a Coreia do Norte sempre teve isso para proteger o regime. Agora, a terceira geração dos Kings. Então, qual é o interesse estratégico deles? Obviamente, é a sobrevivência do regime, em primeiro lugar. A China não é aliada da Coreia do Norte porque os chineses sabem que se e quando a Coreia do Norte finalmente implode devido a todos os enormes problemas que a Coreia do Norte tem em termos de fome de seu próprio povo, em algum momento isso se quebra, você terá milhões de norte-coreanos famintos entrando na China. Então a China fica de olho nisso. Eu creio que os chineses apreciam ter um amortecedor. Entre eles e uma Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos da América. A Coreia do Norte tem um amigo, porém, na Rússia. Eu quero dizer, você se lembra que Putin estava lá não faz muito tempo, e então eu acho que há uma relação baseada em alguns objetivos compartilhados, e provavelmente a Rússia é capaz de pagar muito dinheiro à Coreia do Norte por essa munição que eles conseguem vendendo petróleo para a Índia e China, ainda petróleo e gás. Agora, o que não sabemos é a qualidade da munição que foi fornecida. Eu vi relatórios mistos, mas mesmo que 50% dela estivesse estragada, 50% de 3 milhões, isso é muita munição de artilharia. Então não é insignificante. E estou esperando que em algum momento os ucranianos ou alguém descubra uma maneira de interromper essa cadeia de suprimentos. Os ucranianos destruíram um túnel ferroviário no início do processo, mas isso foi reparado ou contornado, então vai exigir um esforço contínuo para realmente interromper isso. Esforço onde a Coreia do Norte move munição por navio até a Rússia, para um porto russo, e então ela é colocada em trens e se move pela Rússia até a Ucrânia.
Agora, quantos soldados norte-coreanos estão lá? Não me surpreende que haveria oficiais lá, seja como ajuda técnica. Dizem que a Coreia do Norte forneceria unidades de engenharia, como engenheiros de combate. Ainda não consigo avaliar a qualidade do que eles forneceram, que este seria um momento em que os Estados Unidos e a Coreia do Sul deveriam lembrar a Coreia do Norte que existe uma força sul-coreana muito grande e potente, com um grande contingente americano na Coreia do Sul, para evitar que a Coreia do Norte sinta que pode simplesmente entregar tudo o que tem para a Rússia. O general afirma que a Coreia do Norte não deveria simplesmente poder enviar tudo o que tem para a Rússia, pois além de soldados, está enviando outros recursos. Desde o início desta guerra, desde o início desta invasão sem sentido que Putin iniciou, a Coreia do Norte tem apoiado a Rússia com mísseis e, claro, munição. Segundo relatórios do final do ano passado, a Coreia do Norte enviou cerca de 3 milhões de projéteis de artilharia para a Rússia. Agora, é claro, nem todos funcionam como anunciado. Mas, mesmo que metade deles funcione, isso é uma grande ajuda para o exército russo, que já enfrenta dificuldades para ganhar terreno na Ucrânia. Em troca de toda essa ajuda, Kim Jong-un lucrou generosamente. De acordo com um relatório da Newsweek, o envolvimento da Coreia do Norte na guerra da Rússia contra a Ucrânia gerou mais de 20 bilhões de dólares para a economia norte-coreana. A maior parte desse dinheiro veio das munições que a Coreia do Norte está fornecendo à Rússia. Na verdade, de acordo com a inteligência sul-coreana, a Coreia do Norte transferiu mais de 15 mil contêineres de munição. Porém, isso não bastou. Assim, no ano passado, Putin solicitou a Kim o envio de soldados. Os soldados. É, na verdade, um negócio vantajoso para Putin e Kim Jong-un, como vocês sabem, a economia norte-coreana está em dificuldades. Então, Kim está procurando de todas as maneiras possíveis para conseguir dinheiro. Especialmente para ele, seus comparsas e para os 10 a 11 mil soldados que ele enviou no ano passado. A Rússia pagou a ele cerca de 200 milhões de dólares. Agora isso parece uma quantia enorme, mas quando você realmente faz as contas, acaba sendo mais barato do que o que Putin está pagando para o recruta russo. Veja, 200 milhões de dólares para cerca de 10 mil soldados é 20 mil por soldado. Em troca, Putin está oferecendo bônus aos cidadãos russos que somam 60 mil dólares para se alistar no exército russo, além de um pagamento mensal de 2 mil dólares para soldados cidadãos russos. Eles também recebem bônus se forem feridos ou mortos. Suas famílias recebem dezenas de milhares de dólares do governo russo. Esse custo estava aumentando. No ano passado, 8% do orçamento russo foi destinado a bônus de alistamento e pagamentos por ferimentos e mortes. Esse é um número enorme e, por isso, para Putin, ter soldados norte-coreanos por apenas 20 mil dólares cada é um negócio excelente. Além disso, é menos preocupante se soldados norte-coreanos estão morrendo nesta guerra comparado a soldados russos. Veja, se russos estão morrendo, os funerais vão ser na Rússia. E se houver muitas baixas, o povo russo pode se voltar contra Putin por causa de como esta guerra está indo. Sabemos que ambos os lados não podem continuar no ritmo em que estão. A Rússia está perdendo aproximadamente 1.000 pessoas todos os dias nos últimos 6 meses. Em baixas e tendo norte-coreanos para apenas substituir isso, é uma grande vitória para Putin apenas prolongar esta guerra. Outra coisa a apontar, embora saibamos do primeiro lote de norte-coreanos, a relação entre soldados russos e norte-coreanos não era tão suave. Na verdade, havia muita tensão e muita discussão. Podemos realmente ouvir isso neste áudio interceptado de um soldado russo. Então vamos ouvir. Em comunicações interceptadas da linha de frente obtidas pela inteligência de defesa da Ucrânia, soldados russos foram ouvidos reclamando de seus novos aliados norte-coreanos, codinomeados como o Batalhão K. Eu estava sentado com alguém do Batalhão K. Ele me contou sobre o Batalhão K. Eu perguntei a ele quem estava recebendo armas e munições deles. Ele me disse que estávamos recebendo comida seca. Perguntei a ele quem estava recebendo. Ele disse que eram as brigadas. As verdadeiras brigadas. Ou seja, vocês estavam recebendo? Também podemos ouvi-lo se referindo de maneira rude aos norte-coreanos como os chineses. As interceptações de áudio também revelam planos de ter um intérprete e 3 oficiais superiores para cada 30 homens norte-coreanos.
O Kremlin inicialmente descartou alegações de implantação de tropas norte-coreanas, mas na recente cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o presidente russo Vladimir Putin pareceu reconhecer que Pyongyang enviou soldados para o país. A última vez que a Coreia do Norte enviou soldados foi no outono de 2024. Eles tiveram muitos problemas no início, alguns engraçados, como um relatório mostrando que os soldados norte-coreanos estavam viciados em pornografia em escala industrial, porque essa foi a primeira vez que tiveram acesso irrestrito à internet. E você sabe o que todos fazem ao acessar a internet pela primeira vez. Foi exatamente o que os soldados norte-coreanos fizeram. Aos poucos, a Rússia descobriu como trabalhar e usar adequadamente os norte-coreanos. Devido à barreira do idioma, os norte-coreanos e soldados russos não se misturavam de fato e não eram utilizados juntos em missões. Na verdade, havia um batalhão norte-coreano inteiro que operava independentemente. Eles ainda recebiam ordens dos superiores. Eles sabiam o que fazer do lado russo, mas no campo de batalha operavam independentemente. Os soldados norte-coreanos foram fundamentais para a Rússia retomar o Oblast de Kursk da Ucrânia. Um dos maiores problemas que os norte-coreanos apresentam aos ucranianos é o fato de serem doutrinados. Eles não se rendem, lutam até a última bala, até a morte. Soldados ucranianos relataram ouvir norte-coreanos gritando o nome de Kim Jong-un durante os combates, como se ele fosse uma espécie de divindade. Então, eles acreditam que é seu dever morrer pelo grande líder Kim. Agora, a Rússia conseguiu descobrir e resolver muitos problemas ao trabalhar com os norte-coreanos. Mas ainda há problemas que provavelmente não foram resolvidos. Um exemplo disso é a situação dos norte-coreanos e os drones. Eles não têm drones na Coreia do Norte. A guerra entre Rússia e Ucrânia é prova disso. Os drones são uma grande parte da guerra no campo de batalha de hoje. No campo de batalha Rússia-Ucrânia, os norte-coreanos não sabem como os drones funcionam, como operá-los ou evitá-los. De acordo com relatórios do ano passado, os soldados russos nem reagem mais ao barulho dos drones. O som praticamente se tornou uma segunda natureza para eles. Quando ouvem drones próximos, começam a correr, se escondem ou ativam contramedidas para neutralizar os sinais do drone. Os norte-coreanos não têm nenhum desses reflexos porque nunca lidaram com drones. Eles não reagem ao som de um drone, tornando-se um alvo fácil. Ademais, vários norte-coreanos buscam superar um drone. Lembre-se, alguns desses drones podem alcançar 100 milhas por hora. Nenhum humano pode ultrapassar isso, mas os norte-coreanos no campo de batalha não percebem, o que é um grande problema para eles e uma boa notícia para a Ucrânia, sendo uma das razões por trás da alta taxa de baixas da Coreia do Norte. Novos detalhes sobre os norte-coreanos que estão chegando para lutar pela Rússia. Eles trouxeram táticas impiedosas, quase suicidas, os rumores de uma guerra se tornando global. 11.000 tropas norte-coreanas ajudaram a Rússia a expulsar soldados de Kiev de sua fronteira com Kursk. Mas isso, parece, é apenas o começo. Segundo a inteligência ucraniana, até 30.000 militares russos podem estar a caminho das linhas de frente para uma ofensiva de verão. Com Moscou faminta por mão de obra e Pyongyang ansiosa para treinar suas tropas, em brutal guerra de trincheiras e drones. Eles foram vistos aqui pela primeira vez em outubro, mas recentemente as rotas usadas então podem estar ativas novamente. Um navio Raputa, mesmo tipo usado em transportes no ano passado, foi visto transportando tropas aqui em 18 de maio, disseram especialistas. A Ucrânia avalia que a Rússia reformará aviões de transporte, como os vistos recentemente no aeroporto Sunan da Coreia do Norte, para transportar norte-coreanos em grande número. Provavelmente, avião ou trem os levarão pela Sibéria até a linha de frente. A 10 quilômetros a leste de Kursk, este acampamento cresceu nos últimos meses. Mais uma evidência do acúmulo de forças da Coreia do Norte. O mesmo que falamos no começo do vídeo e no ano passado. Se nada for feito, a participação da Coreia do Norte nesta guerra seguirá aumentando. E podemos perceber isso com base nos preparativos da Rússia. Eles estão aprimorando a logística para continuar transferindo soldados da Coreia do Norte para a Rússia. Além disso, a construção de quartéis na Rússia sugere que os norte-coreanos pretendem permanecer por um período prolongado.
Surpreendentemente, a Rússia está fornecendo aos soldados norte-coreanos comida vinda diretamente da Coreia do Norte, o que é inesperado considerando a escassez de alimentos no país. Mas tudo isso aponta para um sinal. Este conflito continuará crescendo até que paremos a Rússia. Mais países continuarão se envolvendo. O chefe da OTAN reagiu novamente à notícia sobre soldados norte-coreanos indo para a Rússia. Bem, eu não vou falar pelo presidente, mas deixe-me dizer que eu o elogio pelo fato de que ele quebrou o impasse com Vladimir Putin quando assumiu o cargo. Ele foi o único que poderia fazer isso para que a conversa começasse, e agora temos que garantir que a Ucrânia tenha o que precisa, que a Rússia venha à mesa de conferências e tenha um diálogo significativo com a Ucrânia. Então, não enviando algum historiador para falar sobre o que aconteceu em 70 e tal, mas tendo conversas significativas sobre as realidades de hoje. E os ucranianos já querem um cessar-fogo. No minuto em que eles conseguirem, e eles querem chegar a um acordo de paz. E isso realmente significará que teremos que procurar meios, incluindo potencialmente sanções e outros meios, para exercer um pouco mais de pressão sobre os russos. Mas eu realmente quero agradecer ao presidente Trump pelo que ele tem feito, tanto em fazer os europeus pagarem pela nossa defesa coletiva na OTAN, bem como em iniciar essa conversa com os russos. Aqui tenho mais atualizações sobre as notícias de ontem. Você está suspendendo o envio para a Ucrânia! Eu estava tentando não reagir precipitadamente a essa notícia. Após obter mais confirmações, parece que é verdade que os Estados Unidos da América estão pausando alguns envios de armas para a Ucrânia. E o principal motivo é que nossos estoques estão baixos. Aqui temos o porta-voz do Departamento de Estado fornecendo mais detalhes. Eu queria perguntar sobre Eu entendo a decisão sobre quais armas para fornecer à Ucrânia sendo uma tomada no Pentágono, mas do ponto de vista diplomático, pausar as entregas de armas para a Ucrânia torna mais difícil fazer a Rússia vir à mesa em termos de um acordo de paz ou um cessar-fogo, porque de alguma forma alivia a pressão potencial sobre eles. É uma pergunta muito boa, mas é bom que não vai ser um fator, porque não paramos de enviar armas para a Ucrânia. Este é um aspecto, uma situação, um evento que foi alterado. Como você ouviu do Departamento de Defesa, existem várias outras opções robustas e esforços em relação à situação ucraniana. Novamente, não falo pelo Departamento de Defesa, apenas me refiro à declaração deles e ao que afirmaram diretamente sobre armas. O presidente também indicou seu compromisso restante em relação aos mísseis Patriot. Isso não é, eu vou reforçar isso. Isso não é uma cessação dos Estados Unidos da América ajudando a Ucrânia ou fornecendo armas. Este é um evento em uma situação. E vamos discutir o que mais surgirá no futuro. Mas tenha cuidado para não generalizar demais. Tudo bem. Muitos especulam sobre as reais motivações da Casa Branca para essa ação. Será que o motivo declarado é o verdadeiro? Estamos pressionando a Ucrânia a fazer mais concessões à Rússia para trazer um acordo de paz a esta guerra? Embora sejam especulações, é certo que enquanto os aliados ucranianos recuam, os aliados russos, como as tropas norte-coreanas, que antes lutavam apenas dentro da Rússia, estão cada vez mais envolvidos. Esperamos mais esclarecimentos sobre a situação. Eles estavam lutando para retomar Kursk, que ainda era território russo sob controle ucraniano. Mas agora os novos soldados, os 30 mil norte-coreanos que estão chegando, não precisam lutar em Kursk. Então, é muito provável que as tropas norte-coreanas se envolvam em combate em partes da Ucrânia ocupada pela Rússia. Isso significa que esta é a primeira vez que soldados norte-coreanos pisam em território ucraniano e lutam pela Rússia. Se isso não é uma escalada da guerra, não sei o que seria. Isso implica que devemos esperar que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos da América, responda de forma apropriada a uma escalada tão significativa. Tropas estrangeiras lutando dentro da Ucrânia e contra a Ucrânia.